Quando você liga o computador pela primeira vez, ele pede para você entrar na configuração inicial, aquilo que a gente falou da BIOS, que é a Basic Input Output System, ou seja, sistema básico de entrada e saída. É o que gerencia todos os periféricos, gerencia mouse, gerencia teclado, gerencia HD, gerencia todos os periféricos, tudo aquilo que está conectado no computador. Normalmente, quando você entra na BIOS pela primeira vez, e sempre quando você inicia o computador pela primeira vez, ele vai dar essa mensagem que a BIOS está desconfigurada. Você, na verdade, não precisa fazer muita configuração. Pelo simples fato de você entrar na BIOS e salvar essas configurações padrão da BIOS, o computador normalmente já funciona. Por quê? Porque a BIOS ela é inteligente, ela vai fazer uma escaneada, vai ver todos os componentes disponíveis, os periféricos, e vai fazer aquela configuração básica. Então aqui, ó, só para a gente dar uma passada aqui pela BIOS, aqui a questão do idioma, ela já está em português. Aqui é aquela configuração padrão ou de fábrica ou default, se fosse em inglês. Quando você clica aqui, você joga uma configuração padrão, básica, para a BIOS. Você não precisa fazer nenhum ajuste especial. Ao contrário aqui, quando você entra no avançado, aí sim você vai ter uma série de outras configurações da BIOS que vão ser específicas para você determinar quais os periféricos você quer que estejam funcionando e até inibir alguns periféricos que você não quer que entrem em funcionamento. Não é o objetivo desse vídeo a gente fazer ajustes avançados da BIOS, porque eles não são necessários num primeiro momento com uma configuração básica como essa, tá? Então nós não vamos mexer aqui, eu não vou nem entrar nesse menu, porque ele tem uma série de opções que a gente, se fosse ver, gastaria muito tempo e a gente não tem a necessidade de mexer em absolutamente nada lá de dentro. Está aqui o painel com a parte do horário da BIOS, que você pode estar configurando a partir da BIOS. Cada BIOS é diferente, tá? Isso aqui também é novidade para mim, eu nunca entrei nessa BIOS antes, mas elas normalmente têm as mesmas funções, tá? Então, eu não vou nem me preocupar também em descobrir como é que faz essa atualização de horário e tudo aqui, porque eu posso fazer isso depois de dentro do sistema, isso é feito até automaticamente de dentro do sistema, tá? Normalmente, existe um menu que você vai entrar na data e vai alterar esses valores aqui. Aqui do lado tem um painel de resumo, né? Aqui o modelo da placa, que é aquele que a gente usa para fazer a busca no Google. Aqui a data de criação, na verdade, da BIOS, isso aqui não é da placa mãe, é da BIOS. O tipo do processador que está conectado, olha lá o nosso G4566, 3.5 GHz, e o tanto de memória instalada, DDR4. Bom, aqui embaixo, ó, você tem alguns perfis, você tem 4 perfis opcionais, ela já vem no normal, mas você tem aqui para desabilitar os perfis, ele vai trabalhar com modo basicão. Você volta para o normal, que tem uma certa segurança, ele mexe em alguns quesitos aqui, como sendo o desempenho, a potência e o barulho, vamos dizer assim, né? O nível de ruído. São essas 3 preocupações aí básicas. Aí você tem o modo quieto, que aumenta aí o silêncio, mexe um pouco no desempenho, na potência. E o último perfil que eu já tinha visto, se a gente clicar aqui, ó, é esse silencioso, tá? Então são 4 perfis que você pode aplicar. Eu quero tentar trabalhar com um deles aí, você pode mexer, ver se tem alguma alteração. Normalmente é muito transparente isso aqui, você quase não percebe. Nós vamos trabalhar com o padrão, que é o normal, que é o que veio de fábrica, tá? Então isso aqui também nós não vamos mexer.
Aqui mostra a temperatura da CPU, logo abaixo a temperatura do sistema ou da placa-mãe, né? Temperatura do processador da placa-mãe, são os coprocessadores, tá? O sistema de chipset, que é chamado. Aqui a gente vê qual é em termos de voltagem, esse raiozinho aqui fala de voltagem. A voltagem que está passando pela CPU, a voltagem que está passando pelo DIMM, que é os conectores de memória, o barramento de 12 volts, o que está passando nele, e o barramento de 5 volts, o que está passando nele. Aqui é um display da placa. E aqui fala então dos ventiladores, a velocidade de rotação, né, RPM, que é rotações por minuto, são 2.454, isso do ventiladorzinho ou do cooler da CPU, que está aqui, né? E aqui embaixo fala de um que não está desligado, que é aquele do sistema. Se eu tivesse conectado naquele conectorzinho lá, que estaria dando a velocidade dele, a velocidade do ventilador. Prioridade de boot é onde você mexe aqui qual do periférico de storage, né, mass storage que eles chamam, ou de armazenamento bruto, armazenamento volumoso, que você vai colocar para a BIOS ler primeiro. Normalmente se coloca em primeiro lugar aquele onde o sistema operacional está instalado, tá? Porque senão ele trava. Ele vai procurar pelo sistema operacional, se ele não encontrar, ele trava e pede, e dá uma mensagem. Então aqui já está o HD, que é onde vai funcionar o nosso sistema operacional. Então aqui também está certo. Ele já reconheceu o leitor e gravador de DVD, está aqui também. Você tem aqui um segundo SATA, aqui você tem, são 4 SATAs, né, que a gente viu lá dentro. E aqui ainda você tem a entrada USB. Tá? Então você tem algumas opções aqui, dependendo. Isso aqui é importante também na hora que você vai fazer a instalação do sistema operacional. Você precisa dizer aonde que vai estar o sistema quando a BIOS iniciar. E por último aqui você tem a saída. Normalmente só do fato de você entrar na BIOS e sair, ele já funciona. Eu vou fazer esse teste aqui agora e ver o que acontece. Se não, provavelmente nós vamos ter que entrar no menu, em algum desses menus aqui, provavelmente o avançado, para salvar essas informações na BIOS, que ele diz que não está salva. Mas normalmente quando a gente sai aqui, ó, ele já salva. Então é isso que precisa falar a respeito da BIOS. Vamos clicar aqui no sair, ó lá. Aí ele pergunta, descartar alterações e reiniciar ou salvar as mudanças e reconfigurar. É isso que nós vamos fazer, porque se eu descartar as alterações, eu vou dar um loop e vou cair no mesmo lugar. Vou ter que entrar novamente na BIOS para poder salvar. Então nós vamos clicar aqui em cima do salvar. Não sei se ele aceita o mouse. Se não aceitar, você pode vir aqui no teclado e dar o Enter. Pronto. Era ali mesmo. Ele clicou. Salvou as alterações. Voltou para cá, né? Vamos ver agora, eu vou desligar aqui o computador, já que ele não está querendo sair daí, ele não está voltando, e vou ligar novamente, ver como é que ele se comporta agora. Uma vez feita essa configuração inicial da BIOS, ou seja, praticamente nada, só o fato de você entrar e sair da BIOS, ela já grava na CMOS essa informação da BIOS inicial. E você vai começar a prestar atenção e reparar que quando você liga o computador a partir daí, ele já não dá mais aquela mensagem de que a CMOS está vazia. Ao contrário, ele já entra diretamente na BIOS. Tá? Por que isso? Porque agora nós precisamos passar para o próximo passo, que é instalar o sistema operacional, porque a BIOS, sem o sistema operacional, ela não tem condições de fazer nada. Então o que nós vamos fazer? Ou você pede para um amigo, ou se você tiver um outro computador, é a hora que você vai
ter que fazer então agora a instalação do Windows no computador. E para isso você vai precisar baixar o programa. Como eu falei, a gente vai estar instalando aqui o Windows 10. Então o que nós vamos estar fazendo agora? Nós vamos estar fazendo uma mídia de instalação. Tá? Você tanto pode fazer isso num DVD, como a gente tem o DVD instalado, ou nesse caso eu vou fazer criando um pendrive. Você precisa de um pendrive de no mínimo 8 GB para poder gravar a imagem do Windows para poder fazer a instalação. E é isso que nós vamos estar fazendo agora. Então aqui no Google, ó, você simplesmente digita Windows 10 Download. Ele vai abrir essa página, o primeiro link já é o site da Microsoft, você vai clicar nele, você vai sair nessa página aqui, e aqui ó, você já tem aquilo que você precisa para dar sequência nesse projeto. Ó. Você está pensando em instalar o Windows 10 em seu computador? Para começar, primeiro você precisa ter uma licença para instalar o Windows 10. Você pode então fazer download e executar a ferramenta de criação de mídia. Para mais informações sobre usar a ferramenta, consulte instruções abaixo. Tá? Aí fica a teu critério, como é que você quer comprar essa licença. Pode comprar pelo site, você pode ver alguma promoção, enfim. Aí é critério, foro íntimo de cada um. Tá? Eu já tenho a licença, então eu vou trabalhar em cima da licença que eu tenho disponível. Para isso, então, você vai baixar a ferramenta agora que vai criar a mídia de instalação. Simplesmente clicando aqui, ó, ele já começa a fazer o download, ó, Media Creation Tool. Esse é um arquivo pequeno, tá certo? Ele não está baixando o Windows ainda. Ele está baixando só a ferramenta de criação de mídia, que tem 18 megabytes ali, ó, como a gente pode ver. Ele está baixando, já está em 11, 12, 13. Uma vez que essa ferramenta esteja no teu computador, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. Aí é só você clicar em cima do arquivo que ele vai iniciar o processo. Primeiro ele passa pela permissão de administrador, que não é gravado. Mas aí ele entra nessa tela aqui, ó. Ele vai fazer alguns preparativos. Então é só você seguir essa sequência que eu vou estar mostrando aqui. E nós vamos criar então o pendrive. Eu já coloquei o pendrive ali, eu tenho um pendrive de 16 GB, já coloquei numa porta USB desse computador. Aqui são os termos e condições que a gente tem que aceitar, né? Se comprometendo inclusive a estar adquirindo uma licença. Porque você vai ver mais tarde, quando a gente instalar o Windows, ele só vai ser ativado depois que você conseguir uma licença e entrar com a licença lá. Ele pergunta se eu quero atualizar esse computador. Não, esse computador já está atualizado com Windows 10, eu quero criar mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO, tá? Para outro computador. É o caso. E é o que eu falei, se você tiver um outro computador é fácil de você fazer. Se não, você vai precisar ou adquirir uma mídia dessa, de instalação, que já vem com a licença, você pode comprar direto da Microsoft, ou vai pedir para um amigo para poder fazer esse procedimento na casa dele, no computador dele, para você poder ter o pendrive de instalação do Windows 10. Aqui na medida que você avança, ele vai pedir que tipo, o idioma, qual a edição do Windows que você vai instalar e se é 64 ou 16 bits. Como esse computador que eu estou utilizando, ele já tem a estrutura, ele tem 8 megabytes de memória RAM, então ele já sugere essa arquitetura de 64 bits que é mais rápida. Eu vou desticar aqui e vou baixar uma versão para ambas as arquiteturas, de 32 e 64. Porque como eu falei, eu estou começando com um computador com 4 MB, mas eu quero chegar em 8 MB com ele. Então eu já vou ter pronto uma mídia para fazer a instalação tanto do 32 e depois fazer a atualização para 64. Aí é só você clicar aqui em avançar
ver para onde você quer criar, você pode salvar num arquivo ISO, mas eu aconselho você já salvar direto numa unidade USB. E aí ele diz aqui, são necessários pelo menos 8 GB, tá? É mais prático você gravar direto no USB, num pendrive, do que você criar um arquivo ISO e depois ter que criar um outro programa para, através do arquivo ISO, você criar uma instalação, uma mídia de instalação. Então vai direto aqui na unidade, flash USB e avançar. Ele vai te dar as opções dos USBs conectados no teu computador. No caso aqui, eu já sei que é esse F, que é o meu pendrive. Você precisa ter certeza, senão você pode acabar apagando uma outra mídia que você tem. Isso é perigoso, tá? Porque ele realmente elimina tudo que está na mídia para poder criar a mídia de instalação. Aí você clica em avançar. E isso aqui normalmente demora, porque ele vai ter que fazer o download de todo o sistema operacional para o teu computador, para o teu HD, e depois organizar ele no pendrive. Então, a gente vai tomar um café, vamos dar uma volta aí, passear, vou dar um pulinho na praia, andar na praia e volto depois para ver quando esse negócio aqui estiver pronto, tá? Se tiver algum passo intermediário aí, também eu vou avisando para vocês e vou dando as dicas no meio do caminho, tá? Então eu vou parar por aqui, volto daqui a pouco, já quando ele tiver com o andamento um pouquinho mais adiantado, que é pra gente não ficar aqui enchendo linguiça, tá bom? Obrigado pela tua atenção aí, fica com a gente. Bom, uma vez com o nosso pendrive pronto, né? Que a gente já está com a imagem toda do Windows 10 aqui dentro, com aquela ISO, concluindo aquele processo, a gente vem, espeta aqui numa porta USB e liga o computador novamente. Daí, a partir desse momento, o computador ele já vai ter que ler aqui o drive, pendrive, porque a gente já colocou lá na ordem de boot o pendrive à frente do HD. Então, ele já reconhece, porque esse pendrive agora é um pendrive que tem sistema, então o computador já entende e já roda o conteúdo dele. Eu estou aqui realmente com essas imagens de uma qualidade bem fraca, porque, que nem eu falei, eu estou capturando aqui através do EasyCap, que eu pego o sinal de HDMI que sai dele, jogo num conversor que transforma em sinal RCA de vídeo, né? Que é a polaridade dupla, são só 2 fios, quer dizer, cai bastante a qualidade, e depois, através do EasyCap, eu entro com ele numa porta USB do computador para poder gerar essa imagem aqui na tela, tá? Então não repara a qualidade dela não, mas é a maneira que eu encontrei de poder fazer esse tutorial. É o recurso que eu tenho. Mas aqui está a língua portuguesa, né? Aqui em cima é o idioma, né? Embaixo é o formato do teclado. E por último aqui o tipo do teclado, né, que é esse ABNT. Aqui vai variar um pouquinho, né, de cada sistema, mas o padrão mesmo é esse teclado aqui, Português Brasil ABNT. Então a gente vai para frente, vai avançar. E aí vai dar um início agora. Aí ele vai começar o processo de instalação. Aí ele já encontrou o nosso HD lá dentro. Agora ele está pedindo ativação do Windows. Ou entrar com o número de ativação se você tiver. Você já entra com o número de ativação aqui, ó. Se você clicar aqui, ele abre o teclado. Você entra com a numeração. E depois então você vai ativar. Você pode colocar como também não tenho ainda um número e tudo bem, tá?
Vamos então esquecer essa parte e deixar para fazer a ativação depois lá por dentro do próprio programa. Bom, aqui então ele está perguntando qual a versão do Windows que você vai querer instalar, tá? Então tem aqui a versão Pro, tem a Home Single Language e a Enterprise, né? Aí eu acho até que pode partir direto para Enterprise, né? Aí é a tua escolha. Vamos colocar o Home nesse caso aqui. Inclusive não é tão caro assim como os demais, né? Então, quando a gente for comprar a licença dele, a gente vai pagar um pouquinho menos pela licença dele. Você escolheu a versão, clique em avançar, concorda com os termos, manda avançar. Ali fala em atualização e aqui fala em personalizado. Que tipo de instalação você deseja? Ele está pedindo, na verdade não é nem atualização, é uma primeira instalação, né? Então é essa de baixo que a gente vai colocar. E aí ele só vai dar o único HD que está disponível, tá certo? Que é aquele HD de 1 TB que nós instalamos. E aí você vai selecionar ele, que já aparece selecionado, como é o único, e vai dar avançar. Eles fizeram uma versão de instalação que tanto serve para atualização quanto para uma cópia nova, né? Então é o mesmo aplicativo, né? Esse mesmo pacote de arquivos que a gente colocou no nosso USB aqui serve tanto para fazer atualização num computador que já exista uma cópia do Windows, seja ela qual for, né? Pode ser Windows 8, ou então Windows XT ainda, antigo, Windows Vista. É bem verdade que precisa fazer primeiro rodar um programa de compatibilidade, para ver se há essa compatibilidade. Mas dá tanto para fazer a instalação, né, de um programa novo, como é o caso que nós estamos fazendo, um computador partido do zero, um HD zerado, que não tem nada, como uma atualização. Então esse pendrive criado, ele serve também para atualizar uma cópia de Windows. Tá, isso aqui vai demorar um pouco, né, novamente, então eu vou dar uma pausa aqui e vou aguardar o progresso, né, da instalação, e depois a gente volta então para concluir esse processo aí.